Olá a todos, aqui quem fala é Paula Roberta e hoje apresento mais um episódio do retorno do podcast Flores do Cerrado, da Juventude Socialista do PDT de Minas Gerais. Para quem não acompanhou os episódios anteriores, aqui no podcast a gente já discutiu Getúlio Vargas, movimentos sociais, meio ambiente, campanha da legalidade, pandemia, Bolsonaro e outros assuntos mais. Você pode conferir os episódios anteriores pelo Spotify e pelo Anchor. E para marcar a nossa volta, hoje a gente vai tratar de um assunto um pouco controverso. Aliás, controverso para quem, né? Então vamos falar sobre nacionalismo. E para debater, vamos contar com a presença da Paula Viol, que é professora de Sociologia, doutoranda em Ciências Sociais, presidente da Juventude Socialista de Juiz de Fora e do PDT de Juiz de Fora. E o professor Cássio Moreira, pós-doutor em História Política, doutor em Economia do Desenvolvimento pela URGS, autor do livro Projeto de Nação do Governo João Goulart e criador do canal Conversas e Café no YouTube. Eu queria começar essa conversa tratando assim, bem na base do entendimento mesmo do que é nacionalismo, principalmente a partir desse local, né, do Brasil, da América Latina. Eu queria passar a palavra para a Paula um pouco para falar sobre isso. Primeiramente, boa noite, Paula. Boa noite, Cássio. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, participando do podcast da Juventude de Minas Gerais. Né? Para mim é um prazer muito grande também, enquanto membro da Juventude. Então, né, esse momento aqui de aliar militância com a vida acadêmica é muito valoroso, né? Então é o seguinte, eu vou apresentar assim... de uma forma muito, muito geral, entendeu? O que é o tema do nacionalismo, né? E aí a gente já começa a chamar nacionalismo, né? E aí os conceitos vão vindo populismo, Estado, patriotismo, né? São todos debates muito interligados entre si, mas é bom fazer uma certa distinção entre os conceitos, né? É importante nós, né, tanto pesquisadores como militantes, trabalhistas, entender, né, o que é o tema do nacionalismo e qual que é o peso do nacionalismo para o debate, né, trabalhista, desde a Revolução de 30 com o Getúlio, e aí depois, né, quando você passa para a República de 46 com o Jango, com o JK e todo o projeto, né, e hoje, né, com o Ciro e o tão famoso Projeto Nacional de Desenvolvimento, né? Então, é necessário a gente explicar quais são as raízes desse conceito, qual é a importância disso, tanto, né, sociologicamente quanto politicamente, né? Para a gente não reproduzir alguns tipos de vieses, né, alguns vieses que volta e meia estão atrelados ao conceito, né? Basicamente, assim... E isso é uma distinção que eu trabalho na minha dissertação do mestrado, né? Eu pretendo desenvolver com mais afinco no doutorado também, né? No mestrado a gente apresenta as coisas de uma forma bem introdutória, assim, né? A gente tenta apresentar o campo do conhecimento. Então, basicamente, primeiro, a distinção muito importante de se fazer: nacionalismo, né? Patriotismo. Primeira coisa, o que é o nacionalismo? Nacionalismo, né, vem do termo nação, natio, né, que vem do latim e significa nascido. É um campo do conhecimento assim, muito, muito complexo, né, tem várias e várias correntes, mas basicamente você se divide assim, entre duas principais, que é a dos perennialistas e dos modernistas. A corrente dos perennialistas, ela prevê que o nacionalismo, o nacionalismo enquanto um tipo de identidade, né, e aí como um tipo de identidade, não só a identidade de reconhecimento, mas como um tipo de elemento que vai constituir, né, o mundo político, né, que vai organizar a vida política. Você tem então essa distinção entre os perennialistas e os modernistas. E, por exemplo, os perennialistas, eles argumentam que as nações modernas, e aí a complexificação, né, o surgimento do Estado moderno, o surgimento da industrialização, então essas identidades, elas vêm de antigas tradições, né? Então você percebe, por exemplo,
questão do surgimento do nacionalismo escocês, é um exemplo muito trabalhado, né? E aí eles trabalham, já existiam essas tradições pré-modernas, né? Isso que eles chamam de tradições pré-modernas e tradições modernas. Então, para a corrente perennialista, existe um certo tipo de continuidade, né? De ritos, de comportamentos, de simbologias, né? E que elas vão se reproduzindo com o surgimento ali, elas vão meio que se adequando, né, à complexificação da modernidade, né, da modernidade enquanto era histórica mesmo. E a corrente dos modernistas ou construtivistas, também pode ser chamada assim, ela argumenta que o nacionalismo ela é um evento, né, ele é um produto da modernidade enquanto era histórica. E aí que podem existir alguns resquícios desse passado pré-moderno, né? Mas que a própria constituição do nacionalismo enquanto organização política, organização do território, organização jurídico-cívica é fruto da modernidade e da necessidade de situar o ser humano, né, e a comunidade política dentro de um tipo de simbologia, né? Então, o nacionalismo, ele basicamente passa por aí, né? E você tem uma... Opa, travou. Essa é a parte da edição. Essa é a parte da edição, Clarissa. Ai. E tem Vamos lá. Tem um autor norte-americano que ele faz uma distinção muito interessante. É o John Silver, se eu não me engano, que ele faz uma distinção muito interessante entre os tipos de nacionalismo, né? Quais as formas que o nacionalismo se apresenta. Então, você tem a forma político-ideológica, você tem a forma jurídico-cívica, né, que tem a ver com os direitos individuais, e aí você tem a forma também ideológica, né? Ou seja, o nacionalismo ele tem essas várias ramificações, né? Tanto no campo dos direitos quanto no campo ideológico, né? E que eu acho que é um pouco onde os partidos políticos trabalham, né? No campo do desenvolvimento ideológico do nacionalismo e também no campo cultural, né? E aí você tem ali a constituição do que é a identidade nacional, quais são os elementos de constituição da identidade nacional, né? Eu tendo a minha linhagem intelectual sobre o nacionalismo tende a entender que o nacionalismo ele é mutável, né? Ele é um elemento construído, né? A partir das diferentes construções históricas, ou seja, ele é um elemento histórico, antes de mais nada, né? Tanto que você pode ver que, por exemplo, a criação dos estereótipos do que é ser brasileiro, né? O samba, o carnaval, né? Isso são criações históricas, né? Então, isso vai se reproduzindo nesse tipo de estereótipo. Isso, sim, um exemplo bem básico. Então, essa é basicamente uma apresentação assim, bem geral do nacionalismo e a distinção dele para o patriotismo, né? Então, assim, existem divergências, mas, novamente, a forma como que eu me situei, né, no debate sobre nacionalismo, de que patriotismo, né, patriotismo vem de pátria, ou seja, terra dos pais, né, e então você tem a ver com um certo tipo de lealdade, né, um certo tipo de amor, né, e aí o patriotismo ele se situa muito no campo do sentimento, né, da terra dos pais, então ele trabalha com um certo saudosismo, né, da terra dos pais, dessa raiz de onde você vem, né? Então tem a questão da pátria e todo esse peso emocional. E como eu argumento que o nacionalismo tenderia a seguir a corrente modernista,
existe essa distinção aí, né? O patriotismo, ele é um elemento do mundo pré-moderno, por assim dizer, né? Então, assim, tem a ver com a forma como se constituía a antiguidade clássica. Então, você já tem ali um certo tipo de patriotismo em Roma, por exemplo, né? O Cícero escreve muito sobre isso, sobre como as leis podem gerar a lealdade dos cidadãos romanos, né? Então, você já tem um certo tipo de patriotismo ali. E, por consequência, o patriotismo, ele continua existindo, né? Mas o patriotismo como um sentimento e continua existindo no pós-moderno. E aí, o patriotismo, ele sobrevive ao processo de modernização. Só que ele agora é um tipo de lealdade, né, à nação enquanto entidade. E aí você já tem o surgimento de um terceiro conceito, né? Nacionalismo, patriotismo e a nação, né? Então, se você tinha antes ali porque é isso, o nacionalismo ele é um elemento também do campo simbólico, né? Que ele estimula, ele precisa mobilizar os cidadãos, ele é um sentimento de mobilização, né? Então, se na época medieval ou na época do absolutismo você tem os exércitos, né? Você tem as pessoas lutando por um rei, com o processo de ruptura dessa forma de governabilidade, com o surgimento dos sistemas representativos, né? Você precisa mobilizar as pessoas em algo, né? Para elas lutarem por algo, por algum tipo de entidade política, né? E quem cumpre muito bem esse papel no mundo moderno é a nação, né? Você ainda, pelo menos assim, no mundo ocidental, né, no mundo dos sistemas representativos e tudo mais. Então, o patriotismo, ele é um sentimento de lealdade às nações modernas, né, e aí você trabalha com toda a questão simbólica, a questão ritual é muito importante para o patriotismo, né, então, por exemplo, as paradas cívicas, né? Você tem a questão das bandeiras, você tem a questão do hino, né? Então, assim, isso é muito para estimular, justamente para mobilizar os cidadãos em nome da nação, né? E aí é curioso, porque as nações modernas, elas são tão jovens, né, na sua existência, dado que a modernidade começou ali, né, no interregno do século XVII para o XVIII, né? Então, assim, elas são jovens, por assim dizer, mas ao mesmo tempo se constitui um passado muito longínquo, né? Justamente para legitimar a vida e a existência e a legitimidade dessas nações, né? Então, basicamente, você tem, então, nacionalismo, o patriotismo, a nação, enquanto um tipo de entidade política, e você tem agora questão Estado e Estado-nação, que é outra história também, né? Que são vários conceitos que às vezes a gente vai falando como se eles fossem sinônimo, né? Então, e isso, assim, varia muito. Basicamente, o Estado, assim, dando uma definição muito, assim, rápida e rasteira, o Estado, ele é o órgão burocrático, né, criado pela sociedade moderna e criado justamente com a questão justamente da transição dos regimes religiosos, né, da aliança trono e altar para os sistemas modernos laicos, por assim dizer, né? Então, quem descreve muito bem esse processo é o Weber, né, com a questão da secularização do mundo moderno, a burocratização e o império da racionalidade na tomada das decisões, né? Ou seja, as decisões elas não advêm mais do sagrado, né? Elas advêm da racionalidade dos cidadãos. E o Estado, ele é esse ente, né? O Weber, ele até tem um exemplo muito bom para explicar isso, por exemplo, os exércitos, né? Antes, né, na época
medieval, absolutista até, você tinha os exércitos, eles eram liderados por pessoas, né? Várias pessoas tinham seus exércitos e suas milícias, né? Com a modernização, o exército ele fica por conta da organização do Estado. Então, o Estado, que é esse ente, né, dentro da sociedade, é responsável pela gestão da vida pública, né, e que fica responsável por isso. E aí você tem, por exemplo, o Estado-nação. O Estado-nação é a união justamente desse, meio que a fusão, né, desse ente burocrático, e aí você, com o Estado-nação, você trabalha muito o tema da soberania nacional, porque você já tem ali a organização territorial, por assim dizer, e a organização geográfica do Estado-nação, né? Então você junta a entidade, nação, você junta o Estado, que é o órgão burocrático de gestão, né? E forma ali, une, então, Estado, nação e enfim. Em primeiro lugar, então, muito obrigado pelo convite, né? Que é uma honra que está do lado da Clarissa, da Paula Roberta e da Paula Viol, que deu uma aula aqui. E o legal desse podcast, pegando duas pessoas com formações próximas, mas diferentes, né? A Paula é formada em sociologia, ciência política, né? Enfim, sociologia, ciência política, até um tempo atrás, muitas vezes estavam no mesmo departamento, né? Depois que foram se separando um pouquinho como áreas. E eu vou trazer, então, uma abordagem mais econômica, até pela minha formação de economista, né? Pois bem, essas questões dos conceitos, eu acho que a Paula abordou de forma muito apropriada, né? Só vou tecer alguns comentários que eu acho engraçado até, porque e já falo sobre a questão econômica, tá? E histórica do nacionalismo. Mas nos últimos anos nós tivemos no Brasil o surgimento de um patriotismo, especialmente dessa linha mais de extrema-direita, né? Muito ligado ao bolsonarismo. Na minha opinião, um patriotismo com pouco conteúdo, porque é aquele patriotismo que muitas vezes bate continência às estrelas e listas vermelhas americanas, né? Mas essa ideia de patriotismo, né, de amor à bandeira, à pátria, etc., foi uma coisa que acabou se perdendo muito durante os governos do PT, porque, embora fossem governos mais populares, com viés distributivo, se tu olhasse até na época do impeachment da presidente Dilma, as manifestações, tu via de um lado quem era contra o impeachment, golpe parlamentar, enfim, ia com, muitas vezes, camisas vermelhas, e quem era a favor do impeachment ia com bandeira verde e amarela, etc. Isso foi se perdendo, né? E o que surge agora, nesse momento, é uma resposta àquele patriotismo dessa corrente mais bolsonarista, com nacionalismo, que é algo muito mais profundo, né? Algo que tem muito mais a ver com o Estado, com as estatais, né? Com essa questão econômica e não apenas com a bandeira. Porque é muito engraçado tu ver gente com bandeira do Brasil defendendo a privatização da Petrobras, né? Tu chega a ser, vem cá, mas tu é nacionalista? Então, há essa confusão que a Paula abordou muito entre nacionalismo e patriotismo. Patriotismo tem muito mais a ver com aquele amor às cores da bandeira, aquele sentimento de pertencimento, e já o nacionalismo tem muito mais a ver com uma questão até de um projeto, né, de uma unidade que não necessariamente é étnica, mas que tem um projeto em comum, uma direção, né, por meio da valorização do Estado nacional, da nação. Então, há essas diferenças importantes que está sendo, de certa forma, essa corrente que surge, defendendo um projeto nacional de desenvolvimento, ela tenta responder um pouco o que os governos do PT acabaram se perdendo com aquela defesa
da pátria, né? Mas não apenas da defesa da pátria, das cores da bandeira, mas também com as questões econômicas. E é aí que eu entro para falar um pouquinho de economia. Bom, então eu vou voltar um pouquinho até o meu antigo orientador, Pedro Fonseca, quando eu fiz a minha tese de doutorado sobre o governo João Goulart. E é engraçado, né? Porque na época que eu escrevi, eu estava na dúvida se o título da tese ia ser o Projeto Nacional de Desenvolvimento do governo João Goulart ou o Projeto de Nação. E acabei optando pelo nome Projeto de Nação. E atualmente a gente tem o livro do Ciro, Projeto Nacional de Desenvolvimento, que ia ser o mesmo nome do meu livro, né, da minha tese sobre o Jean. Só que eu acabei optando por nação, porque nação, na minha opinião, e a Paula pode falar daqui a pouco, um pouquinho da diferença de nação e nacionalismo, nação, para mim, é uma coisa um pouco mais ampla, né? Mas antes de eu falar isso, então, eu vou voltar um pouquinho na história. Então, que o meu orientador sempre dizia que quando eu começava a escrever, eu comecei a escrever sobre a Revolução de 30, e aí eu sempre queria explicar a Revolução de 30, e falava sobre tenentismo, aí queria falar sobre semana, aí ele brincava, Castro, vai falar do Gênesis, né? Criou o mundo, né? Porque tem essa coisa de tudo estar emendado, então para te falar de uma coisa, tu tem que explicar de uma coisa anterior, e aí para te explicar aquela coisa anterior, tu tem que explicar de uma coisa anterior, então tu tem que escolher um ponto de partida. Então o ponto de partida que eu vou escolher é o feudalismo, porque na época, né, com o desmembramento do Império Romano, a gente vai surgir um outro sistema econômico, que é o feudalismo, que ele vai ser marcado basicamente por 3 classes sociais: os servos, a nobreza, o clero e a burguesia, enfim, 4, embora o clero, de certa forma, estava bem associado à nobreza, mas tu tinha a questão, tu não tinha, embora tu houvesse alguns mercados secundários, daquele excedente do feudalismo, tu não tinha uma nação, tu não tinha o capitalismo ainda, porque o capitalismo ele está associado muito com o processo de revolução industrial e a própria formação dos Estados-nação. Então, quando a burguesia começa a ganhar o poder econômico e a nobreza apenas os títulos, mas quem tem dinheiro é a burguesia ela começa a sentir falta de espaços geográficos maiores que tenham a mesma moeda, mesmas regras, mesmas medidas, etc., que beneficiam essas transações. Então, de certa forma, esse é um dos elementos mais ligado à economia que constitui a criação dos Estados-nação, porque, de certa forma, a burguesia atrapalhava muito os negócios dessa classe ascendente, a burguesia, vários feudos com vários reis diferentes. Então, cada vez mais era necessário um espaço geográfico onde tivesse um rei e tivesse regras mais homogêneas, justamente para esse fluxo comercial crescer. Então, a gente começa a ter o surgimento, então, do capitalismo por meio da Revolução Industrial, né, o cercamento dos campos na Inglaterra, etc., e a formação dos Estados Nacionais. E os primeiros Estados Nacionais vão ser aqueles que estavam na frente da corrida do ouro, da prata, do mercantilismo, né? A própria Inglaterra, de certa forma, Espanha, Portugal, França, enfim. Essas nações, elas vão ser as que vão construir o imperialismo, porque elas vão acabar sendo o dono das colônias. E, por fim, Itália e Alemanha vão ficar atrasadas nesse processo de unificação e acabam meio que... Isso é um dos motivos, inclusive, porque acontece a Primeira Guerra Mundial e a Segunda está em ligação com a Primeira, porque Alemanha e Itália, elas não têm esse mercado de acesso à matéria-prima, que eram as colônias, e de mercado consumidor. Então, isso, de certa forma, fomenta a criação desses estados nacionais e, no lastro da Primeira Guerra Mundial e também da questão da quebra da Bolsa de Nova York, começa a crescer esse sentimento nacionalista que acaba sendo confundido um pouco com movimentos fascistas autocráticos, né? Nesse caso do fascismo na Itália e no nazismo de extrema direita, mas nós também temos regimes autocráticos, né, de esquerda, como o stalinismo na antiga União Soviética. Então, algumas pessoas eu vejo, né, especialmente do campo mais de extrema direita, que nazismo e fascismo eram movimentos de esquerda, não tem nada a ver, embora houvesse o nome socialismo no nome, mas
mas são movimentos de extrema-direita, embora a autocracia pode ser de esquerda também, como foi o caso do stalinismo na União Soviética. Pois bem, então, com essa formação desses estados nacionais, etc., tu começa a ter o quê? O surgimento dessas nações e essa sensação, né? E aí tu tem a Revolução Industrial, tu tem a Revolução Francesa, que vai contribuir muito para esse surgimento dessa ideologia política que acaba se tornando uma das correntes que defende que o nacionalismo é uma ideologia política, e aí isso começa a sentir essa necessidade de pertencimento a um território, né, com determinados objetivos, muito deles ligados à economia. E aí tu começa a ter a questão dos Estados-nações, a difusão de alguns ideais iluministas, inclusive, e o nacionalismo, nesse momento, ele começa a surgir também como uma resposta ao liberalismo econômico presente no século, a partir do século XVIII, porque a Revolução Industrial, ela vai, aos poucos, ela começa a ganhar esse componente de liberalismo, embora a nação que mais incentivava mais adiante o liberalismo econômico, que é a Inglaterra, ela não era nada nacionalista, né? E, recentemente eu escrevi um artigo em 2017, o Brasil precisa de um New Deal, né? E falo muito com cito Mariana Mazzucato, a economista italiana, o Chang, né, que tem um livro célebre que eu sempre indico, que é Chutando a Escada, que mostra como essas nações, elas subiram as escadas do desenvolvimento e depois que elas tiverem determinado patamar, elas chutaram a escada e começaram a dizer para não fazer a mesma coisa que elas, e sim adotar o liberalismo econômico, que, na minha humilde opinião, é uma ideologia econômica, e também há o liberalismo político, né, há liberalismo econômico e liberalismo político, mas, na minha humilde opinião, a ideologia liberal na economia não passa de ser uma ideologia criada, financiada pelo 0,01% mais rico, para poder justificar a imensa desigualdade socioeconômica que a gente tem, que a gente vive até hoje, né? Então, o nacionalismo ele acaba surgindo como uma resposta ao liberalismo econômico. Em especial nos países periféricos, e aí eu vou usar um termo um pouco mais cepalino, né? Os países centrais, que são os países desenvolvidos, e os países periféricos, no caso do Brasil, países subdesenvolvidos em via de desenvolvimento. No caso brasileiro, em especial, o nacionalismo ele começa a ganhar cores de um outro conceito chamado de desenvolvimentismo, que quase são irmãos, né? Nacionalismo econômico, nota que aqui eu já estou falando um pouquinho de nacionalismo econômico, que é uma ideologia econômica. Inclusive, no meu outro artigo, que está lá no canal Conversas de Café, eu fiz uns vídeos falando sobre o artigo do New Deal, e também tem um artigo que foi fruto no meu pós-doutorado em História Política, que eu falo sobre a ideologia trabalhista no Brasil no século XXI, tentando atualizar o conceito de trabalhismo de forma mais ampla, no sentido de criar um núcleo duro para o trabalhismo, que eu possa pegar qualquer governo no mundo, ver, esse governo tem essas características, ele é um governo trabalhista, né? Então, nesse sentido, no Brasil, o Brasil começa a adotar uma ideologia econômica, que é o desenvolvimentismo, casado com uma ideologia política, que é o trabalhismo, que o trabalhismo geralmente vem acompanhado com uma ideologia econômica. Então, aos poucos, aquele nacionalismo que vai surgir naquela época do surgimento da Alemanha, do próprio nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, no Brasil começa a surgir um outro tipo de nacionalismo econômico que vai ser muito fomentado no Estado Novo. O Estado Novo, embora tenha o seu lado negativo, que foi uma ditadura, que cerceou liberdade de imprensa, essas coisas todas que merecem críticas, o Estado Novo ele vai ajudar a consolidar as bases do Estado Nacional, tanto que o Vargas proibia que se hasteasse bandeira dos estados e, sim, a bandeira do Brasil, né? Nessa linha que, rompendo essa política do café com leite, né?
anterior, que havia, de certa forma, um surgimento do patriotismo, mas esse nacionalismo econômico ele vai começar a ganhar força com o Vargas a partir de 30, e esse nacionalismo ele começa, como ideologia política, ele começa a dar lugar a uma outra ideologia política, que é isso que é o grande cuidado que o pessoal que está fã do PND, etc., tem que cuidar, porque o nacionalismo econômico é uma ideologia política, assim como o trabalhismo. Né? E o trabalhismo que começa a substituir o nacionalismo econômico, mas o trabalhismo ele acaba tendo... imaginem 4 círculos que acabam se juntando no meio. No meio é o trabalhismo brasileiro. Então, o trabalhismo de forma ampla, né, a questão dos sindicatos, o trabalhismo inglês, etc., o trabalhismo, o nacionalismo, o desenvolvimentismo e o estatismo, essas 4 variantes acabam criando, de certa forma, o trabalhismo brasileiro, de Vargas e Jango, principalmente. Professor, eu queria fazer uma interrupção aqui rapidinho, né, que eu vi que a conversa está entrando um pouquinho no rumo do Vargas, do trabalhismo brasileiro, que é uma discussão também bastante ampla. Eu queria trazer assim, uma questão, porque recentemente, inclusive, e principalmente por parte da esquerda, tem havido muitas críticas muito duras ao Getúlio Vargas, e muitas delas esbarram nesse conceito aí do nacionalismo com o populismo. Eu já ia chegar agora. Chegamos, então. Como você trataria dessas duas questões e também em resposta a essas críticas que confundem, né, como você falou, esse viés autoritário, mas misturam os conceitos na hora de tecer essa crítica? Posso continuar? Mais uns 5 minutinhos, acho que acabo, porque eu estava fazendo uma linha cronológica, já abordando... Sim. Então, o que acontece? A partir do Vargas, o nacionalismo econômico ele começa a surgir, e aos poucos, esse nacionalismo ele começa a dar espaço com uma preocupação social, que o trabalhismo, em outras palavras, é isso. E qual é o triade que vai sustentar o nacional-desenvolvimentismo do Vargas? Né? O triade é o quê? Um Estado forte, o incentivo a um capital nacional, a empresa, a indústria nacional, e os trabalhadores, principalmente com a questão da CLT, que a CLT vai ser criada num primeiro momento para os trabalhadores da cidade, só com Jango que ela vai ser expandida para o trabalhador do campo. Então, aos poucos, esse nacionalismo econômico, ele começa a dar espaço para uma ideologia trabalhista com uma ideologia econômica que vai ser o quê? O desenvolvimentismo. Então, o que vai caracterizar o desenvolvimentismo? A prioridade na industrialização. Embora houvesse indústria antes de Vargas, e essa indústria ela vai surgir nas franjas da economia cafeeira, eu sempre indico um filme para os meus alunos, Barão de Mauá. Mauá foi um dos maiores empresários brasileiros na época do Império, tem um filme até estrelado pelo Paulo Betti, o Barão de Mauá, defendia a industrialização na época do Império, onde o café trazia rios de dinheiro para essa oligarquia cafeeira. Então, aos poucos, esse processo nacional, ele começa a ganhar os ares de nacional desenvolvimentismo, porque o desenvolvimentismo, o Estado indutor do desenvolvimento, por meio da industrialização, mas essa questão da preocupação social, por meio de assistência social e inclusão dos trabalhadores nesse processo. Bom, o que acontece? Esse período, então, que eu classifico como nacional desenvolvimentismo e acrescento no período do Jango o chamado nacional reformismo, onde traz a questão das reformas para dentro, as reformas de base, que estão um pouco de lado nesse projeto nacional de desenvolvimento, diga-se de passagem, né? O Jango tinha reformas de base que ainda estão faltando ser melhor trazidas nesse processo, por isso a importância de estudar a história desse período, etc. E aí o que acontece? O governo JK ele acaba enfraquecendo um pouquinho essa política nacional desenvolvimentista, porque quando o Vargas ele se suicida, quem vai assumir vai ser o Café Filho,
que era uma indicação do Adhemar de Barros, mais à direita. E o Café Filho cria uma instrução chamada 113 da SUMOC, que favorece, que era uma espécie de banco central, uma parte de banco central na época, que favorece as empresas multinacionais. E o JK, então, ele acaba sendo um governo híbrido. Eu não classifico, há dificuldade de classificar o JK como um governo nacional desenvolvimentista, porque o JK enfraquece esse projeto nacional desenvolvimentista do Vargas. Bom, só que há um equilíbrio. O JK, embora é criado, o ISEB, etc., esses conceitos começam a ser criados lá no governo JK, ele começa a enfraquecer esse triade capital nacional, porque ele começa a fortalecer a entrada do capital estrangeiro no país, enfraquecendo o projeto do Vargas. E aí, quando vem a ruptura constitucional de 64, o golpe civil-militar de 64, começa um outro tipo de desenvolvimento no Brasil, o chamado desenvolvimento associado e dependente. Então, aquele tripé que era o Estado, o capital privado, nacional e os trabalhadores, é trocado os trabalhadores e, no lugar dos trabalhadores, é colocado um outro elemento que já estava sendo embutido lá no governo JK. Por isso que eu tenho várias restrições ao governo JK, que era o quê? A empresa estrangeira, o capital estrangeiro. Então, com exceção do Geisel, que tenta retomar esse nacional desenvolvimentismo, mas não incluindo os trabalhadores, não retoma o trabalhismo, mas tenta incluir o nacional desenvolvimentismo, tentando fortalecer a empresa privada nacional, o governo militar vai ser caracterizado por esse tripé: Estado, capital estrangeiro e capital privado nacional. Bom, a partir desse período, há críticas mais à esquerda, ligada ao socialismo, comunismo, etc., e também colaboradas com críticas dentro do regime militar, que esse período de Vargas, de inclusão dos trabalhadores, começa a ser chamado de populismo, mas não no sentido original do termo populismo como popular, mas sim populismo no sentido de demagógico. Então, por um bom tempo, e isso foi caracterizado, influenciado dentro do PT, inclusive, não até hoje. Hoje, acho que o PT e PCdoB fazem um revisionismo desses conceitos. Mas, por muito tempo, essa esquerda mais vermelha, ela acaba trazendo o quê? Esse elemento de se associar Vargas com o populismo, no sentido de ser demagogo. Ou seja, o Vargas quer beneficiar os trabalhadores para impedir a revolução socialista. E não deixa de estar certo, porque tanto Vargas quanto Jango nunca foram comunistas, nunca pregavam a estatização dos meios de produção, mas sim uma social-democracia nos trópicos, que é, de certa forma, o que o Muniz Bandeira sempre disse. Não vou falar muito, que eu também, né, senão se deixar eu falo. Então, acho que eu respondi um pouquinho a tua questão, Paulo, dessa questão do populismo, que, na verdade, o populismo ele foi apelidado como demagogo para tentar classificar os governos Vargas e Jango, e no meu livro, inclusive, eu tento desconstruir essa ideia, que não teve nada de populismo, mas sim era uma ideologia trabalhista, uma ideologia política trabalhista, sendo implementada em conjunto com uma ideologia econômica que foi o desenvolvimentismo. Paula, quer dizer algo? Não, eu achei, assim, a exposição do Cássio foi ótima nesse sentido, e principalmente por... eu até estava lembrando aqui, é um autor clássico do pensamento nacionalista, né, assim, que é o europeu Hans Kohn, né, então ele tem a clássica distinção entre nacionalismo cívico-político e nacionalismo cultural é dele, né, e aquela que, então, assim, que ele contrapõe França, né, e Alemanha, e aí o nacionalismo cívico-político, né, atrelado a uma ideia mais rousseauiana, mais voltada para os direitos, ela tenderia a ser melhor, né, e o nacionalismo cultural, né, ou seja, decairia no nazismo, né. Isso é uma leitura, é um paradigma, né, até hoje muito forte na academia brasileira para se entender nacionalismo, mas é um paradigma bem problemático, né, porque você não consegue, né, e diga-se de passagem, é um paradigma liberal, né, assim, então você não consegue fazer as capturas, né, do que de fato é o nacionalismo, principalmente na América Latina.
Não tem como você entender, né, nacionalismo, populismo, aqui da mesma forma que a Europa entende lá. Né? Lá você tem questões étnicas muito fortes, né? Questão do leste europeu, você tem algumas questões ali. Né? Mas está muito ligado com o fanismo também, né? Sim. Até a tese da Lúcia Lippe de Oliveira, né, que é sobre nacionalismo, ela traz isso muito para entender aqui no Brasil. Né, a questão do fanismo e tudo mais, que até tinha um pouco no período do romantismo brasileiro e toda aquela coisa, né? E aí é interessante que não dá para a gente sequer compreender nacionalismo, populismo, né? Eu às vezes até falo com os meus amigos assim, ser nacionalista no Brasil é uma questão de sobrevivência, né? Porque aqui, igual o Cássio bem mencionou, né? Usando o conceito cepalino, né? Nós, enquanto nações subdesenvolvidas, né? Nós estamos muito mais frágeis à questão do imperialismo, né? Então, assim, a gente aqui na verdade, reafirmar a nação, a soberania, o nacionalismo econômico, igual ele chamou, é justamente assim, a gente tentar realmente manter as nossas coisas da onde estão, né? Na verdade, é justamente buscar essa sobrevivência, né, da própria nação, né? E porque é isso, o paradigma, o nacionalismo também é regido ali pela autodeterminação dos povos, né? Então, assim, voltando à questão inicial, né, nacionalismo cívico-político e nacionalismo cultural. Não, essa díade ela é um paradigma, é importante, mas não é suficiente para se entender, principalmente, igual o Cássio falou, né, esse nacionalismo, o nacional desenvolvimentismo, o papel que o populismo tem, né, e assim, eu gostaria de chamar a atenção também para o conceito de populismo, né, que assim, é muito problemático a visão populista, principalmente, né, nos escritos do Verfort, né, e toda a tradição paulista de leitura do populismo, né, ou seja, ali como a figura do demagogo, a figura da reificação do debate público, né, da dominação, a questão do clientelismo, né, e tudo mais. Existem novos debates, né, justamente com esse revival do pensamento do nacionalismo, né, e muito isso se dá, e aí o Cássio até me chegou a mencionar, com a questão, né, da direita, como que a direita, ela justamente capturou, né, assim, de uma forma inteligente até, né, essa questão do nacionalismo e como trabalhar isso, né, e o nacionalismo junto com o populismo, né. Então, assim, óbvio que de uma forma extremamente distorcida, óbvio que de uma forma extremamente problemática, né, igual o Cássio falou, né, ficar lá prestando continência para a bandeira dos Estados Unidos, né, que patriotismo é esse? Mas a direita, eu tendo a ler muito o êxito da direita a partir disso, né, sobre a capacidade, por muito tempo a esquerda, ela justamente criticou o nacionalismo no Brasil, né, principalmente tendo ali como exemplo a ditadura militar, né, e aí, olha, a ditadura militar é o exemplo clássico mor do nacionalismo, né, então, no processo de redemocratização ali, você tem muito mais a ideia, né, o mote político ali do caldo de discussão da época, você tem ali a ideia de sociedade civil, né, e aí sociedade civil, direitos humanos, né, você não tem muito ali a ênfase à nação. A nação ainda era visto como algo muito atrelado à ditadura militar e à repressão, né, e, entretanto, ficou aí uma lacuna, até mesmo na academia e nos debates, né, justamente para se compreender o nacionalismo para além dessa visão extremamente taxativa, né, nacionalismo é da direita, então tudo que é nacionalista tem a ver com opressão, tem a ver com a ditadura militar, né, ficou uma lacuna esse debate, e foi aonde a direita pegou e capturou o nacionalismo, né, então... e aí isso é uma das questões centrais que me levou, por exemplo, a estudar o que é nacionalismo. Porque eu sempre me perguntava, o nacionalismo é de direita? Né? É possível ser de esquerda e ser nacionalista? Né? Até que ponto essas fronteiras estão delimitadas? Né? Então,
Sim, o nacionalismo, ele enquanto um mote de organização da vida pública, ele pode ser trabalhado por ambos os espectros, né? E tanto da direita quanto da esquerda. E isso, assim, o Bolsonaro a gente pode ver nitidamente, né? É um tipo de nacionalismo distorcido, né? Que fala de Brasil acima de tudo, né? Entretanto, né? Com políticas, né? Econômicas, e aí o Cássio vai ser muito melhor para explicar isso, né, muito discrepantes, né, desse simbolismo. Então, por isso que é importante ter esse tipo de iniciativa que nós estamos tendo aqui, né, de popularizar a discussão sobre o nacionalismo, e também é importante a gente discutir, nós, enquanto campo progressista, também a importância do nacionalismo e do populismo também. Tem um livro bem famoso agora, né, que está super falado na academia, que é o da Chantal Mouffe, né, por um populismo de esquerda. Então, e aí a Chantal Mouffe, ela justamente está trabalhando, né, a questão de você unir o populismo, né, o populismo, e aí você trabalhar não nessa perspectiva demagógica do populismo, né, porque os conceitos, eles são delicados, né, não dá para você simplesmente dizer, populismo é demagogia, né, então, o populismo também é um tipo de linguagem política, né, por exemplo, o Hugo Chávez, ele era populista de esquerda, né, ali, não estou fazendo apologia ao chavismo nem nada disso, estou tentando trazer para a discussão. Então, o livro da Chantal Mouffe, ele é muito inteligente por causa disso, porque ele trabalha o tema, ela tenta, né, capturar ali o tema das diferenças, né, do multiculturalismo, né, a questão de gênero, que o pessoal chama de identitárias, né, ela captura esse tema das diferenças e ela conjuga isso, né, a partir do debate público, porque é isso que é importante, é isso que se perdeu no processo, a ideia de esfera pública, né? Então, a ideia de esfera pública é central para a discussão, para se compreender o espaço do que é o nacionalismo, né? E de como se fazer essas políticas, né? Então, a Chantal Mouffe traz muito isso, né? O tema da desigualdade racial, da desigualdade LGBT, da desigualdade sexual, ela conjuga isso com a esfera pública e o populismo sendo, né, esse vetor, justamente para colocar em debate, né? E aí, ao fim e ao cabo, ela está defendendo um modelo de democracia radical, né? Ou seja, de uma democracia do conflito, de uma democracia que por meio do discurso, né? E aí você tem ali a questão da hegemonia, né, também um debate sobre disputas hegemônicas, né, o populismo para ela, então, ela é muito mais esse vetor de discussão, né, do debate público, e como você conjuga todas essas pautas das diferenças também, né. Então, eu só queria ressaltar isso, né, e ressaltar também a importância de se ter esse debate sobre o nacional desenvolvimentismo, né, e principalmente dentro dos partidos políticos, né, tentando fazer aí essa restauração, né, dos ganhos que o debate nacional teve no Brasil, né, a carteira de trabalho, o voto feminino, né, tudo isso veio de políticas nacionalistas do governo Vargas, né, e dizer que sim, é possível ser de esquerda e ser nacionalista, né? Tudo isso vai depender da forma como você conjuga ali o tema da liberdade, né? O tema da discussão pública, e eu acho que isso é fundamental, a gente estar discutindo isso, né? Inclusive, é difícil justificar, no contexto atual que a gente vive, onde, de certa forma, o mainstream econômico ainda sendo o liberalismo, embora a partir da crise de 2008, né, do subprime americano, o governo Obama, e agora há esperanças com o governo Biden de mudar um pouquinho, enfraquecer essa doutrina liberal, que ganha hegemonia a partir do governo Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos. Mas, atualmente, é muito contraditório ser nacionalista de direita, porque o nacionalismo prega o quê? De certa forma, a valorização
das questões nacionais, da empresa nacional, do Estado nacional, de empresas estatais, etc. E nós temos, na verdade, nós não temos um governo nacional. O governo militar, de certa forma, era um governo nacionalista, embora não fosse um governo, e era um governo desenvolvimentista, embora não era trabalhista. Não tinha essa viés social, né? Com exceção um pouco... nem o Geisel, porque o Geisel tenta retomar esse nacional-desenvolvimentismo, mas não toca nessa questão da inclusão social, etc. Nos governos do PT, a gente tem essa retomada dessa inclusão social, mas começa a perder um pouco essa questão nacional. E aí que se perdeu essa parte, né? Porque era muito clássico tu ver manifestações com bandeiras vermelhas ou coisas assim, muito associando a questão, né, do Lenin, do socialismo, etc. Isso acaba sendo, como a Paula falou, aproveitado por estrategistas, etc., de direita, que acabam meio que tomando para si essa questão nacional, mas não nacionalista, mas sim apenas do patriotismo. Tanto que as pessoas iam para a rua, defendem, a maioria desses defendem a privatização da Petrobras, enfim, o desmantelamento de um Banco Nacional de Desenvolvimento como o BNDES, com camisa da CBF. Ou seja, não tem nada de nacionalista, né? Então, na verdade, nacionalista, e aí que eu acho que o pessoal que defende um projeto nacional de desenvolvimento tem que ter o cuidado de não ficar apenas na questão nacional e esquecer do trabalhismo, porque o trabalhismo prega o quê? Fortalecimento da classe trabalhadora, fortalecimento dos sindicatos, inclusão social, distribuição de renda, enquanto o nacionalismo tem muito a ver com a questão de amor à pátria, da questão o nacionalismo econômico com a questão e o próprio desenvolvimentismo com a indústria, etc. Então, esse é um cuidado que eu acho que tem que e eu vejo muito isso na militância que está surgindo agora, defendendo um PND, que acaba não conhecendo muito a questão do trabalhismo. Né? E o trabalhismo é uma ideologia política que vem acompanhada de uma ideologia econômica, que durante o governo Vargas foi o nacional desenvolvimentismo, o Jango dialogou com o nacional reformismo, tenho severas críticas ao governo JK no que tange essa questão nacional desenvolvimentista, né? E os militares acabaram sendo desenvolvimentistas também, talvez com exceção lá do Figueiredo, que já estava meio que entrando na época da onda neoliberal, a partir do final do governo Sarney, Collor, Fernando Henrique, Temer. O Temer acaba sendo um FHC3, e o Bolsonaro, na minha opinião, é um Temer 2, né, porque é a mesma linhagem, né, econômica. Então, essas noções de nacionalismo, por isso que o programa de vocês está de parabéns, porque cabe esclarecer os seus conceitos e colocar eles nas suas caixinhas, né? Nacionalismo, trabalhismo, patriotismo, desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo pode ser um desenvolvimentismo associado e dependente. O que foi desse desenvolvimentismo associado e dependente, que, na minha opinião, começou lá no JK e foi aprofundado no governo militar? Esse desenvolvimentismo associado e dependente diz o seguinte, que para nós se desenvolvermos, nós precisamos de capital estrangeiro. E o nacional desenvolvimentismo, ele pregava o quê? O capital nacional, a poupança interna, né? Mas com a inclusão dos trabalhadores, que foi o tripé elaborado lá no governo a partir do Vargas. Então, esses conceitos eles são importantes, separá-los, né? E também juntá-los, né? Porque eles podem dar coisas diferentes. O nacionalismo, ele pode ser... Nos países periféricos é mais difícil, porque o nacionalismo aqui sempre teve muito ligado com a pauta econômica, de se fazer frente ao imperialismo, usando um termo um pouco mais marxista, né? Já nos países desenvolvidos, nem sempre o nacionalismo significava isso. O nacionalismo tinha mais a ver com a valorização e muitas vezes acabando indo para o ufanismo, e esse ufanismo exacerbado que trouxe essas experiências nacionalistas, mas de extrema direita, como o fascismo e o nazismo.
E notem, tanto o nazismo como o fascismo, por isso que alguns hoje confundem, porque hoje está muito claro que se tu defende uma intervenção do Estado na economia, seja a la keynesiana, se tu defende uma intervenção do Estado na economia, tu é de esquerda. Se tu é contra a intervenção do Estado na economia, tu é de direita. E aí se casou muito essa questão, o cara é liberal nacionalista, ou seja, ele pode vender tudo do Brasil para o exterior, mas desde que eu use a camisa do Brasil, e aí eu sou nacionalista, né? Então, ficou essa coisa. Então, o que acontece hoje? Até me empolguei agora, eu estava falando antes da questão, só uma palavra antes que eu já me reconecto. Eu estava falando, Gurias, me ajudem? Do liberal nacionalista. Isso, né? E até eu criei um termo chamado liberfascista, né? Que aquele cara, ele é liberal na economia, mas ele é extremamente conservador, né, nos costumes, né, tal, porque nota que o cara pode ser liberal na política e mais estatista, mais desenvolvimentista na economia. Então, tem que ter esses cuidados, pessoal. As experiências dos governos do PT, dialogando um pouquinho com que alguns estudiosos da economia, especialmente os da Unicamp, chamam de uma tentativa social desenvolvimentista, acabou, notem que o termo criado, esse termo, tem um artigo meu que foi publicado, que também está lá no meu canal, que é do nacional desenvolvimentismo ao social desenvolvimentismo, né? Notem que alguns argumentam que o governo do PT não foi desenvolvimentista, outros argumentam que foi. Os que argumentam que houve uma tentativa desenvolvimentista, e eu me enquadro neles, uma nova experiência que é um social desenvolvimentismo. Quem criou essa expressão social desenvolvimentismo, falou pela primeira vez, e está nessa minha pesquisa, foi o ex-ministro Mantega. Notem que o que tem de diferente social desenvolvimentista com nacional desenvolvimentista? Qual é a palavra que está diferente? Nacional e social. Ou seja, esses governos, eles começam a perder a identidade nacional, né? Que é o que está sendo feito agora. Há uma tentativa de retomar o nacionalismo na pauta, mas não pode se esquecer da questão, mais do importante do que a indústria, é o quê? É a valorização real do salário mínimo, que foi feita lá nos governos do PT, distribuição de renda, etc. Então, isso é importante também. Então, a gente tem um momento ímpar de poder aliar essas duas coisas. Tem um governo mais nacionalista, desenvolvimentista, o Estado indutor do desenvolvimento, nacionalista porque ele valoriza a questão da poupança interna das empresas privadas nacionais, né? Ele não é xenófobo, ele não é contra o capital estrangeiro, o Jango não era, mas ele acha que o capital estrangeiro é um complemento, a gente não pode ficar dependente do capital estrangeiro, então ele é nacionalista. Ele é um projeto nacional porque defende um planejamento do Estado de longo prazo, um Estado que, como se fosse, usando as palavras do Alberto Pasqualini, o Estado é o cérebro, né? Ou parafraseando, enfim, acho que eu mesmo falei isso, o Estado é a locomotiva e as empresas privadas são os vagões, mas também trazendo essa questão do trabalhismo, da distribuição de renda, do fortalecimento dos sindicatos. Recentemente, o presidente Biden dos Estados Unidos fez um pronunciamento que, se eu tapasse os olhos e o visse, ia aparecer o Roosevelt falando da importância do fortalecimento dos sindicatos, porque trabalhismo está muito ligado a sindicatos, mas não sindicatos ultrapassados, que muitas vezes satisfazem apenas a sua cúpula burocrática, mas sindicatos no sentido de defender os interesses da classe trabalhadora. Então, é esse elemento que tem que estar dentro desse projeto nacional de desenvolvimento para ser, mais do que um projeto nacional de desenvolvimento, ser um projeto trabalhista, porque o trabalhismo dialoga com tudo isso, com o nacionalismo, com o desenvolvimentismo. Professor, já caminhando aqui para a gente encerrar essa discussão, uma das maiores críticas dentro da própria esquerda, né, a essa tendência nacional desenvolvimentista, do trabalhismo também, é o fato da gente ter uma burguesia, vamos tratar assim, nacional, extremamente subserviente a interesses internacionais.
Então, seria um entrave como levar, né, esse setor, o setor industrial, o setor do agro, para um projeto nacional? Qual o caminho aí? A gente tem, né, o projeto de nacional de desenvolvimento do Ciro, que traz uma base, né, desenvolvimentista nesse âmbito, mas como tratar isso considerando a elite econômica do Brasil atualmente? Qual é a negociação, qual o meio termo que se deve trazer para trazer esse nacionalismo econômico, esse trabalhismo para a prática hoje na política? Magnífica a tua pergunta, tá? Porque ela traz uma questão que é extremamente chave. Lembrando que o trabalhismo é uma coisa mais antiga do que o trabalhismo brasileiro. Tem o trabalhismo inglês, tem o trabalhismo mais amplo. Na experiência trabalhista brasileira, que aí o PTB antigo, nada a ver com o PTB de hoje, ele tem um papel importante, Vargas, etc. Quando começa a basicamente 3 vertentes de formação do PTB e do trabalhismo no Brasil. Uma corrente mais sindicalista, que é essa corrente também que dá origem ao trabalhismo na Inglaterra e que na Alemanha é chamada de social-democracia, várias vertentes diferentes nessa questão do sindicalismo. Uma segunda corrente que é a doutrinária pasqualinista, e aí a importância... Esses dias eu fiz um vídeo no meu canal sobre o pensamento de Alberto Pasqualini. Vocês leram sobre Pasqualini? Os 3 ou não? Então, Pasqualini... essa doutrina pasqualinista, e uma terceira doutrina, e uma terceira corrente seria uma corrente mais do pragmatismo getulista, né? Bom, isso acabou contribuindo para o trabalhismo no Brasil, para o próprio PTB antigo. De certa forma, o PDT é o herdeiro teórico disso. E essa concepção trabalhista, ela traz como uma das principais questões para o desenvolvimento de uma nação, a educação. O bacana é que esse projeto que o Ciro, de certa forma, defende, que tem que ter cada vez mais participação do PDT nele, né? Para não ser um projeto de uma pessoa só, mas um projeto de um grupo, né? De um pedaço, de um partido da sociedade, né? E nós temos a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, etc., e lá no Ceará está sendo feito esse experimento de forma muito competente, que é a questão da educação. Né? Mas não educação apenas no sentido profissionalizante de transmitir saber, conhecimento, mas uma educação, e aí talvez seja a participação do Mangabeira nessa ideia, que era um grande admirador do Brizola, né? Mangabeira, que é a questão de uma educação emancipadora. E aí tem os novos elementos desse Projeto Nacional de Desenvolvimento, desse nacional desenvolvimentismo, que atualizam o antigo. Porque o próprio Ciro, lá em 94, no livro dele, Depoimentos, Conflitos num País, era meio contrário ao nacional desenvolvimentismo, achando ultrapassado. Isso acaba meio que mudando no discurso dele, e eu recentemente escrevi um capítulo para um livro sobre os ministros da Fazenda do Brasil e tive a sorte, né, ou a responsabilidade de escrever o capítulo sobre o Ciro. Então, eu pesquisei discursos dele de 79 a 2021, assisti várias entrevistas, então, enfim, acabei fazendo um pós-doutorado em Ciro Gomes, né? Então, o Ciro, ele começa a adotar essa questão nacional desenvolvimentista a partir da sua trajetória, e ele começa a se contribuir para o trabalhismo, porque ele começa a atualizar esse nacional desenvolvimentismo com a questão da inovação tecnológica. E o Mangabeira traz essa questão da emancipação, né? Então, como é que, respondendo a tua pergunta agora, isso é um processo de médio e longo prazo. Eu, particularmente, acho, opinião minha, Cássio Moreira, no dia que o filho do rico estudar na mesma escola que o filho do pobre, a gente vai começar a ter um país mais includente e uma burguesia. Eu não gosto de usar muito esse termo mais marxista de burguesia, etc., mas a gente começa a ter uma classe dominante com mais ideia de projeto de nação. Porque nós não temos uma classe dominante no Brasil, pelo menos uma maioria, que tenha essa visão de projeto de longo prazo, né?
Muitas vezes é aquela questão, como é que eu vou ganhar dinheiro com capital estrangeiro, vou acabar sendo superveniente a esse capital estrangeiro, vou pensar no curto prazo, porque nós temos uma origem escravocrata, ou seja, o Brasil é um dos últimos países do mundo que liberta as pessoas que foram escravizadas por causa da sua cor. E essa oligarquia cafeeira, ela foi muito beneficiada com essa questão. E essas pessoas que foram escravizadas foram libertadas, né, com uma mão na frente e outra atrás, sem saber ler, muitas vezes, sem saber, enfim, isso explica um pouco até o nível de desigualdade e justifica muitas vezes as políticas de cotas, porque é uma herança negativa que nós temos de recuperar, é uma dívida antiga com as descendências dessas pessoas que acabaram sendo libertas sem condições nenhuma. Então, isso justifica um pouco essas políticas de cotas que foram incluídas lá, né, nos governos petistas, etc. Que também tem que estar aqui nesse Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, a partir do momento que começa a se criar uma ideologia nacional do desenvolvimento, e essa ideologia nacional do movimento ela começa a ser uma ideologia de massas, a gente vai estar preparado para adotar uma política nacional de desenvolvimento. E a nossa elite, como é que a nossa elite ela vai ser colocada na cabeça dela? É por meio da educação, ou seja, é só por meio dessas questões de médio e longo prazo, desse amor à pátria, não apenas a camisa da CBF, que muitas vezes, se a pessoa sabe de várias coisas, nem usa, né? Não é simplesmente essa camisa que eu sou um patriota, né? Eu sou um patriota quando eu faço a ligação do patriotismo, do meu amor à bandeira, à pátria, etc. Mas mais do que isso, amor ao povo. E como nós temos um povo extremamente desigual e grande parcela da nossa população pertence a uma camada de renda pobre financeiramente, pode ser muito rico em valores, espiritualidade, mas materialmente acaba sendo pobre. Então, verdadeiro patriota, verdadeiro nacionalista, não é aquele que se preocupa com a bandeira, com a cor verde e amarela, mas sim aquele que se preocupa com o seu povo, com a sua nação, em especial, em última instância, a imensa população mais pobre que só cresce nesse país. Eu vou complementar o que o Cássio falou muito bem na fala dele, né, sobre essa questão, porque justamente, né, o que são as nações? Né? Se o patriotismo é um sentimento de lealdade às nações, a que tipo de nação, então, a gente está sendo leal? Né? Uma nação, a que tipo de processo nacional nós estamos sendo leais? Né? Porque o simbolismo passa por aí, né, de você representar justamente esses processos. Então, isso que eu vou reproduzir aqui o mantra do meu orientador: o Brasil não tem elite, o Brasil tem algumas oligarquias, né? E aí elite no sentido de que eu trabalho muito, por exemplo, com, né, o Benedict Anderson, né, que faz a clássica obra dele sobre o nacionalismo, que é o Comunidades Imaginadas, né? Então, e ele vai dar uma centralidade enorme para a América Latina nesse processo. Inclusive, o Benedict Anderson, ele é o primeiro pensador, né, do campo dos estudos do nacionalismo, justamente a romper com o paradigma europeu. Né? Ele coloca o nacionalismo, ele é uma criação latino-americana e tem super a ver com o processo, né, dos libertadores, com o Bolívar, com o José Martí, né, com os libertadores da América Latina. Né, porque ele está identificando ali a criação justamente disso que eu falei, de um debate público. Né? Então, e as elites, né, e aí tentando seguir um pouco a pergunta que você fez, Paula, né, sobre como que a gente pode trabalhar nesse sentido, né, desse nacionalismo para desenvolver isso em nome de um projeto nacional de desenvolvimento, né, enfim, em busca de uma maior democratização, né, é fundamental que a gente tenha, né, esse processo de formação de elites, e aí eu vou dizer aqui para a consciência de classe, né, para os intelectuais, né, como o Cássio aqui também está, né, os intelectuais precisam urgentemente de debater os rumos da nação,
né, e precisam se engajar publicamente nesse tipo de debate, né, como que aconteceu na América Latina, né, nas nações latino-americanas, né? Porque o processo de formação tanto do Estado brasileiro quanto da nação brasileira é muito distinto, né, do restante da América Latina. E lá você tem justamente uma preponderância do papel dos intelectuais, justamente para quê? Para construir uma narrativa histórica que substitua a narrativa histórica do colonizador. Era esse o papel fundamental que essas elites intelectuais tinham. Então, por isso, por exemplo, que você tinha um número expressivamente maior, não estou lembrada dos números aqui, mas você tinha um número expressivamente maior de universidades na América Latina, no processo, né, e aí você tinha ali na Venezuela, nos territórios que, né, porque até enquanto não se proclamava a identidade, não se proclamava a nação, né, você tinha ali o território da Gran Colômbia, né, que aí era o território dominado pelo Bolívar e toda essa coisa. Mas você tem um número expressivo de universidades pensando a própria história, né, e aí até o Zé Murilo de Carvalho, né, que é um historiador muito famoso, ele justamente vai fazer essa distinção, né, que digamos, a elite brasileira, ela ia estudar em Coimbra, em Portugal, né, então voltava com o pensamento da metrópole para a colônia, né, e em contrapartida, né, as elites da colônia nos territórios do Império Espanhol construíram a sua própria universidade. Então, assim, eu acho que eu tenderia a sugerir o papel essencial dos intelectuais em ser, né, em se alçar esse papel de elites que pensam os rumos do país de uma forma extremamente compromissada com o projeto, né, e aí por isso que a palavra Projeto Nacional de Desenvolvimento faz tanto sentido, né, porque você tem o projeto ali, é um projeto de longo prazo, você precisa de ter mentes discutindo sobre isso, você precisa de ter pessoas dizendo, né, produzindo a história exatamente da nação, né, produzindo esse passado nacional. E principalmente, assim, eu vejo, e igual o Cássio mencionou o Pasqualini, né, eu acho que é fundamental a gente reatualizar a política de justiça social do Pasqualini, né, e é exatamente essa questão de você pensar o Brasil, não apenas o Brasil competitivo, né, lá fora, né, o Brasil grande, o Brasil potência, mas você pensar o Brasil interno, né, você pensar o Brasil povo mesmo, né, você pensar ali como que a gente constitui, como é que a gente faz essa nacionalização da riqueza, né, que passa muito também sobre o tema da propriedade, né, como que você justamente liga aí a essas questões, que até o Gramsci chamou isso de questões de pequena política e grande política, né? No caso, acho que a gente precisa pensar as nossas questões de pequena política, né, as nossas questões internas, esse nacionalismo para dentro, né? Então é fundamental reatualizar esse mantra do Pasqualini, da justiça social, né? E também reatualizar o papel dos partidos políticos. E aí eu vejo os partidos políticos como essenciais, até mesmo nessa contribuição, né, do debate intelectual e de formação de uma elite, né? Os partidos políticos, eles precisam deixar de ser apenas alguns instrumentos para as pessoas chegarem no Estado, né? Mas os partidos... Uma maior democracia interna dentro dos partidos políticos. Exatamente. Você precisa parar de considerar, né, os partidos ali apenas como uma ponte necessária e burocrática, né? Eles precisam... Justamente isso que a gente está fazendo aqui é essencial na vida interna dos partidos, até mesmo para desburocratizar e justamente para formar, né, para ter uma certa capilaridade maior do discurso na sociedade, né? Porque também não adianta nada a gente ficar falando Projeto Nacional de Desenvolvimento se a gente não fala para as pessoas que não estão no nosso círculo, né, na nossa bolha. E aí os partidos têm
essa responsabilidade central de democratizar o debate, de popularizar o debate. Então, eu gostaria de dar a minha resposta um pouco por aí também, sobre a capacidade intelectual e simbólica também de você discutir, né, de você fomentar o debate público sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento, né? E aí, novamente, ancorando ele justamente no trabalhismo, na tradição trabalhista e nos partidos políticos, né, como o foco central e vanguarda desse processo. Fechamos, então? Estou por vocês, tá? A conversa tá boa. Nossa, é fantástico. E um café. Mas acho que dá para fechar, não dá, Clarice? Dá. Eu acho que já estamos 1h30, né? Sim, sim. Porque se for deixar, né, a gente vai ficar aqui, ó. Por horas, né? Vira a noite. Nossa Senhora. Então vou finalizar aqui, gente. Ok, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu também agradeço. Eu queria... Tá? Quero dar os parabéns para a JS, enfim, para vocês todos, porque é só por meio do conhecimento que a gente vai trazer a liberdade intelectual das pessoas. Então, é fundamental isso que está sendo feito aqui, né, e que isso seja reproduzido e compartilhado. Eu acho que vai estar no YouTube também, né, vai estar em várias outras mídias, não sei quais são as mídias que vocês vão colocar, mas que as pessoas, além de assistirem, quem assistiu até o final está de parabéns, e quem assistiu o final tem uma tarefa, que é compartilhar essa conversa aqui para outras pessoas poderem ter a oportunidade também de escutar essas ideias. O Cássio é perfeitamente youtuber, né? Não é? Então, eu queria muito agradecer a presença da Paula, agradecer a presença do Cássio por essa discussão maravilhosa. Acho que a gente sai daqui com mais ideias ainda para mais episódios, né? Um episódio falando do próprio Projeto Nacional de Desenvolvimento, um episódio da gente abordando melhor essa questão econômica, né? Como o Cássio falou, tá ali o projeto de nação do governo João Goulart, é importantíssimo da gente abordar também, tratar de reforma de base. São vários assuntos que foram pincelados aqui, que eu creio que são muito caros à nossa militância, ao debate nacional, e vamos tentar abordar e enriquecer cada vez mais essa discussão. Então, reitero o agradecimento ao Cássio, à Paula, à Clarissa também, que está sempre viabilizando nosso podcast, os demais companheiros da JS daqui de Minas, que estão sempre sugerindo, participando, né? É um trabalho coletivo que acabou culminando nesse episódio, mas tem muita gente por trás ajudando. Eu queria agradecer também a audiência de sempre pelo apoio ao podcast e reforçar, se você gostou, manda o link para o seu amigo, para o seu parente, para aquela pessoa que achar que vai interessar, e também segue a gente, da JS, nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram. Por hoje é isso, abraço a todo mundo e até mais. Até mais. Obrigado.